Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo você, meu irmão, amigo, que nos acompanha aqui neste canal para mais um comentário, para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero já de antemão dizer para você, para que registre aí, inscreva-se no canal, registre aí o seu gostei, tá? Ative o sininho para que você seja notificado à medida que postarmos vídeo novo aqui no canal, não somente das lições, mas também alguns vídeos com subsídio que vai ajudar, colaborar com você, meu querido amigo, professor de escola bíblica dominical, que certamente vai trazer algum conhecimento, algo mais para que você possa utilizar na sua ministração da escola dominical. Outro sim, também compartilhe esse vídeo, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque você registrando aqui o seu gostei aqui no canal, ou a plataforma entenderá que o conteúdo é útil e assim o vídeo será divulgado mais facilmente pelo YouTube. Pois bem, a nossa lição de hoje é a lição número 1 desse quarto trimestre do ano de 2020. O tema da nossa lição é da revista desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e restauração de Jó. A fragilidade humana e a sabedoria divina, sofrimento e restauração de Jó. Esta revista, já quero aqui trazer algo a respeito da revista. Esta era para ser ministrada no terceiro trimestre deste ano de 2020. Tanto é que as datas das lições são correspondentes ao terceiro trimestre. Porém, como é sabido dos irmãos, o terceiro trimestre, por conta da pandemia, não foi possível a CPAD fazer as impressões e trazer as revistas a tempo. Então, ela ficou para ser ministrada agora, neste último trimestre. Na capa da revista vai aparecer terceiro trimestre, as datas das lições referentes ao terceiro trimestre, porém, ela será... sabido agora, ela está sendo ministrada no último trimestre do ano de 2020. Até porque no terceiro trimestre houve um relançamento da CPAD de uma das lições comentada pelo missionário pastor Eurico Bergstein, trazendo ali sobre aquela história sobre Esdras e Neemias, que trouxe para nós um grande e precioso enriquecimento na cultura bíblica. Agora, nesta lição que estamos aqui a aprender, neste dia, esta primeira lição, então nós vamos, o textuário da nossa lição, ele está em Tiago, capítulo 5 e o versículo de número 11, diz o textuário da nossa lição: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Glórias a Deus. A nossa verdade prática está assim definida. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós vamos encontrar no curso desse trimestre o que Deus faz, a maneira como Deus age e também a confrontação das teologias apresentada por Elifaz, Bildade e por Zofar, os três pseudos amigos de Jó, que ali apareceram para aconselharem, para orientarem, para buscarem, tentarem apresentar algo para Jó, e na verdade o que conseguiram fazer foi apresentar acusações contra o patriarca. Mas há alguns detalhes que nós precisamos falar a respeito do livro de Jó. Primeiramente, algumas pessoas questionam
questionam a autenticidade deste livro, a canocidade deste livro. Porém, ele é trazido lá em Ezequiel, uma passagem onde o Senhor testifica a existência de Jó. Nós encontramos também no Novo Testamento uma menção a respeito de Jó, que é o próprio texto áureo que acabamos de ler. Assim, nós não podemos estar superado essa questão da inexistência deste livro, da falta de comprovação bíblica de sua existência. Jó foi um personagem, não foi um personagem fictício. Jó não foi um personagem de ficção religiosa. Ele verdadeiramente existiu. Assim, então vamos trazer aqui uns pontos. A Bíblia não dá detalhes a respeito do local, de como foi, onde existiu, de onde era Jó. A Bíblia não dá alguns detalhes, mas vamos lá. Ou melhor, ela não dá alguns endereços corretos, mas ela diz que na terra de Uz havia um patriarca, uma pessoa reconhecida e reconhecida, cujo nome era Jó, homem temente a Deus, que desviava-se do mal. Assim, quando nós vemos que havia um homem na terra de Uz, então nós vamos deduzir quando que este personagem existiu. A Bíblia, no livro de Jó, você não encontra nenhuma menção a Abraão e a sua descendência. Se nós não encontramos menção a Abraão nem a sua descendência, logo o livro de Jó foi anterior ou contemporâneo. O livro não, a história de Jó, o patriarca Jó foi contemporâneo de Abraão ou antes de Abraão. Se ele estava na terra de Uz, nós podemos deduzir que a humanidade estava junta até o capítulo 11 lá do Gênesis, até a torre de Babel. Em Babel, a população que havia sobre a terra foi espalhada pela confusão das línguas. Logo, se Jó era da terra de Uz, ele certamente aconteceu, a sua história deu-se após a dispersão da população mundial, da humanidade, dos homens sobre a face da terra. E lá, neste período, houve então o período chamado período patriarcal. Logo após Babel, foi o período patriarcal. E neste período patriarcal, que Abraão foi um dos patriarcas, teve também o patriarca Jó. A história de Jó, ela foi alocada neste período, do capítulo 11 até antes da existência ou da formação do Estado e da nação de Israel, ou contemporânea, ou pouco antes, ali, como já falamos no início. Seguindo aqui as informações a respeito desta lição. Esta lição ela foi estudada na nossa escola bíblica dominical no 3º trimestre, ou melhor, eu tenho aqui anotado, ela foi feito um comentário pelo pastor Cláudio Honor, no ano de 2003. No primeiro trimestre do ano de 2003, foi feito o último comentário sobre Jó. Isso já dista há 17 anos que nós não estudamos sobre o livro de Jó na nossa escola dominical. Então, aproveitemos a ocasião, a oportunidade. E o comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves, ou melhor dizendo, pastor José Gonçalves, é o pastor de Casa Branca, lá em Piauí, da Assembleia de Deus de Casa Branca, em
no estado do Piauí, é o comentarista da nossa lição desse trimestre. Assim, quando falamos sobre Jó, já falamos aqui da época. O local, não há precisão a respeito do local aonde foi escrito. Agora, Jó é o primeiro livro dos livros poéticos desta composição. A estruturação bíblica, como nós conhecemos hoje, do Antigo Testamento, ela fora feito no século IV a.C. E a pessoa que pediu para que a religião, os escritos, a história do povo, da religião do povo judeu, fosse transcrita em um livro. Porque quem pediu isso? Foi Ptolomeu Filadelfo, o segundo, né? Porque o primeiro, ele era general, um dos 4 grandes generais de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre, cada um dos seus generais ficou com o mundo dividido, foi dividido entre os seus 4 generais. E o Egito ficou, a região do Egito ficou para Ptolomeu. Ptolomeu era grego. E lá em Alexandria ele montou uma biblioteca. E ele queria que todos os livros que existissem no mundo tivesse um exemplar na biblioteca de Alexandria. Motivo pelo qual ele pediu para que fosse traduzido para o grego todo o Antigo Testamento, a base da fé judaica. E estava escrito, obviamente, em hebraico e também em aramaico. Agora, foram reunidos 70 ou 72, uns dizem 70, a tradição judaica, uns falam 70, outros falam 72, eruditos que pegaram a Bíblia do Antigo Testamento, a Lei de Moisés, os 5 livros Pentateuco, os livros históricos e a poesia e também os livros proféticos. Quem fez essa separação foram justamente na tradução para o grego, por esses 70 eruditos. Então, judeus, obviamente, eram judeus, e eles traduziram para o grego, daí o nome Septuaginta, ou tradução dos 70. E na estruturação bíblica que eles fizeram, eles separaram a lei de Moisés, o Pentateuco, e vieram os livros históricos, depois a poesia, e no final a profecia, os livros proféticos, eles ajustaram no final desta tradução. Então essa estruturação foi dada pelos 70, na tradução grega, porque para os judeus não é esta tradução, ou melhor, não é esta ordem cronológica que segue como nós temos a nossa Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia nossa do Antigo Testamento segue a orientação dos 70, a tradução dos 70. Assim, e esse livro lá do hebraico, nós temos ali, era dividido em 3, os escritos, né, todo o bojo dos escritos ali, histórico, a lei, história e profeta, era traduzido para esse foi escrito pelos judeus, né, na língua hebraica, e era a Torá, que é chamada Tanakh, que a Torá é todo o Antigo Testamento, obviamente. Agora a Tanakh fala a respeito da lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Depois o Levim, que é os profetas. E Ketuvim é os chamados os escritos, ou os salmos, que chama os escritos ou salmos. Esta é a ordem, inclusive lá no Novo Testamento, a Bíblia que o Senhor Jesus usava estava nessa ordem: a lei, os profetas e, por último, os livros poéticos, né? O Senhor Jesus, ele dá ali a ordem sobre a lei, os profetas e os escritos. Assim nós vemos a estruturação do livro de Jó.
superada esta parte, então nós vamos agora para a estruturação do livro de Jó. Quando nós falamos de poesia, tem duas partes. Ele começa do capítulo 1 até o capítulo 2. Nós temos ali, é o chamado epílogo, ou melhor, prólogo, que é o início, prólogo. O prólogo é escrito em prosa. Na sequência do capítulo 3 até o 42, ele é escrito na forma poética. E no final, ele volta novamente, no capítulo 42, ele volta para o epílogo, volta a ser escrito em prosa. Qual é a diferença da prosa para o poema ou poesia? Qual é a diferença? Quando fala-se da prosa, fala do exterior do autor, fala dos acontecimentos externos do autor. Quando trata do conhecimento, dos acontecimentos internos, íntimos do autor, aí já fala da questão poética, que mexe no sentimento, nas emoções, na parte, aquele sentimento interior. Então, esse escrito passa a ser chamado de poesia ou poema, inclusive na forma como está escrita. Ele obedece uma sequência da poesia judaica. A construção literária da poesia judaica segue a escrita do livro de Jó, a parte poética. Daí, agora, por que coloca ele como o primeiro dos livros poéticos? Porque ele foi o primeiro livro a ser escrito, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Dão conta, alguns rabinos defendem que Moisés é o seu autor. Aliás, a grande maioria defende a autoria de Moisés, e que ele escreveu este livro estando com seu sogro, quando ele passa aqueles 40 anos ali cuidando das ovelhas de Jetro. Então ele toma conhecimento dessa história e ele transcreve a história de Jó. Ele viveu, ele conheceu, e alguém o passou. Alguns segmento judaico disse que foi o próprio sogro de Moisés que passou a Moisés a história de Jó, e ele então transcreve a história de Jó, até porque ele dominava muito e muito bem a ciência daquela época, até porque ele fora formado nas melhores faculdades, nas melhores universidades, por assim dizer, do Egito. Em toda a ciência do Egito, Moisés era formado, era letrado, ele era capacitado. Então, ele transcreve aqui o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia escrito foi o livro de Jó. Agora, no Ketuvim, nos escritos ou salmos, o primeiro livro do Ketuvim é justamente o livro de Jó, por ser o mais antigo. E na estruturação grega dos livros poéticos, Jó também faz a abertura dos livros poéticos por ser o mais antigo. Aqui neste livro nós encontramos algumas diferenças. Nós vamos estudar profundamente o livro de Jó nesse trimestre. Vamos descer em alguns detalhes, e você verá que nos acompanhar neste trimestre, você verá que existem muitas doutrinas heréticas firmadas em Jó, mas também o livro de Jó, ele traz alguns conhecimentos científicos, que a ciência veio comprovar séculos e séculos depois. O livro de Jó diz que o interior da terra é quente, e a ciência hoje, segundo os pesquisadores, dizem e confirmam que o interior da terra é quente. Jó lhe diz uma coisa, ele diz que o vento tem peso, o ar tem peso, que o ar, assim, o vento é formado por corrente de ar, e hoje a ciência comprova isso.
Nós vemos também alguma coisa que Jó disse que confronta, que bate até contrário a algumas coisas que a ciência diz hoje. Lá no livro de Jó fala sobre o vácuo, que o Senhor sustenta a terra sobre o nada. O Senhor sustenta a terra sobre o nada. Se o Senhor sustenta a terra sobre o nada, está falando do vácuo, onde não existe nada, não existe ar, não existe suporte, não existe nada. Então, a terra está sustentada pelas mãos do Criador. Glórias a Deus. Assim, nós podemos deduzir que agora, esse livro de Jó, ele traz profundos conhecimentos para nós, tanto na área científica, quanto na área teológica, de aplicação para os nossos dias, para os dias atuais. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Estaremos falando agora da estrutura do livro, como que é o livro de Jó. Nós queremos agora, ao falar sobre a estrutura do livro de Jó, o tópico 2 da lição, ele vai trazer sobre a estrutura. Porque entre os possíveis autores, foi citado aqui, no tópico anterior, eu acabei não passando aqui para os irmãos, mas foi colocado assim, Moisés, um dos autores, também Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e Esdras, mas essas autorias, todas elas são, essas suposições, essas hipóteses, elas não se confirmam. O que sobra é unicamente Moisés. Possivelmente Moisés foi o seu autor. Moisés foi o autor do livro de Jó. Quanto à estruturação do livro de Jó, nós vemos aqui logo no início, Deus, conta-se a história de Jó, Deus dá o testemunho de Jó. Vai ser um detalhe que vai ser explicado depois, nas nossas lições futuras, na próxima lição, onde estaremos aprendendo a respeito de Jó. Nós teremos ali várias lições que vai tratar exclusivamente sobre a questão de Jó, que será as lições 2 até a lição de número 5. Nós estaremos estudando a respeito de Jó, da lição 2 até a lição 5. Hoje está focado esta lição apenas na estruturação, na abordagem geral do livro, da sua autoria, tempo, local, essas questões aqui. A estrutura literária. Então, no começo, temos um desafio de Satanás a Deus, e Deus aceita o desafio. Depois nós encontramos o segundo desafio, a proposta. Deus apresenta a lisura de Jó, e Satanás faz o segundo desafio e Deus permite. Aí nós encontramos, a partir do capítulo 3, a chegada dos amigos de Jó. Amigos, entre aspas, ou seja, pseudos amigos, porque eles na verdade eram acusadores de Jó. Eles foram para aconselhar, e consolar a Jó, e no entanto partiram para o ataque ao patriarca. E quem são eles? Elifaz, Bildade e Zofar. Logo no capítulo 4, nós encontramos aqui, houve alguns discursos. Elifaz o primeiro discurso, capítulo 4 e 5 de Jó. E Jó dá a resposta no capítulo 6 e 7. Aí no segundo ciclo, Elifaz volta a falar novamente no capítulo 15. E Jó lhe responde nos capítulos 16 e 17. Elifaz volta a falar pela terceira vez no capítulo 22. E Jó responde no capítulo 23 e 24. Este fala por 3 vezes. Depois encontramos Bildade, que também fala por 3 vezes. Ele fala no capítulo 8,
logo após a primeira resposta de Jó a Elifaz, Bildade entra e fala no capítulo 8, e Jó lhe responde nos capítulos 9 e 10. No segundo ciclo, Bildade fala no capítulo 18, após o capítulo 16 e 17 de Jó responder a Elifaz. Então Bildade fala no capítulo 18 pela segunda vez, e Jó lhe responde no capítulo 19. Aí no terceiro ciclo, Bildade volta a falar no capítulo 25, após a resposta de Jó, que dá Elifaz nos capítulos 23 e 24. Ele fala no capítulo 25, e no capítulo 26, Jó responde a Bildade. Voltando agora no primeiro ciclo, Zofar, o terceiro. Ele faz a primeira palavra de acusação a Jó no capítulo 11. E Jó responde no capítulo 12, 13 e 14. 3 capítulos para responder um capítulo de Zofar, que foi a acusação de Zofar. E Zofar, ele volta a falar no capítulo 20, após a resposta de Jó a Bildade, a segunda resposta que ele dá a Bildade. Então Zofar fala no 20 e Jó lhe responde no capítulo 21. No terceiro bloco, Zofar não participa. Zofar fala apenas 2 vezes. Depois disso nós encontramos o discurso de Jó, que ele dá a última resposta a Bildade no capítulo 26, que depois que ele responde a Zofar pela segunda vez, Elifaz fala a terceira vez, ele responde, Bildade fala a terceira vez, ele responde, mas Zofar já não fala pela terceira vez. E aí entra no capítulo 27, Jó, ele faz um discurso de encerramento, no capítulo 27. No capítulo 28 ele vai falar a respeito da sabedoria de Deus. É um dos capítulos que eu tive uma experiência ao ler esse capítulo. Eu falo aqui como cristão que crê no sobrenatural de Deus. Quando eu li esse capítulo, alguns anos atrás, eu fui lendo o capítulo 28, é como se as letras da Bíblia, elas aumentaram, ficaram douradas, e parece que elas estavam como não sei se você já viu, que está me ouvindo, como brota a água de uma mina, que você vê a água em círculo, e borbulhando e saindo da mina aquela água pura. Assim eu via as letras deste capítulo 28 de Jó. Foi algo sobrenatural que o Senhor me deu neste capítulo 28 de Jó. Glórias a Deus, uma experiência que eu nunca mais me esqueci dela. Nós encontramos depois no capítulo 29, Jó segue falando e vai até o capítulo 31. Quando chega no capítulo 31, aí nós encontramos algo no livro de Jó que surpreende. É a aparição de Eliú. Eliú não está no começo e não está no final. Eliú, a meu ver, que eu já tenho feito algumas aplicações, Eliú, na verdade, ele repreende os amigos de Jó pela maneira nécia, louca, por não entender as coisas de Deus, ter acusado Jó. E ele traz um despertamento a Jó por ter valorizado aquilo que não era para ser valorizado. Eu faço a aplicação de Eliú à pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é invasivo. O Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, ele é educado, ele bate, ele só entra se abrir a porta. Mas o Espírito Santo, ele é invasivo. Ele é invasivo. E por que o Espírito Santo ele é invasivo? Onde nós vamos encontrar um suporte bíblico que vai dar esta segurança para dizermos a respeito da invasividade do Espírito Santo? O Senhor Jesus, lá no Apocalipse,
no Evangelho segundo João relata, ele fala que o Espírito Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. O que é isso? A não ser a invasão no intelecto humano para convencer o ser humano da sua situação de pecaminosidade, da sua situação de rebelião a Deus. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos ali, assentados naquele lugar, esperando o cumprimento da promessa, ouviu um barulho, um estrondo, e um barulho como se fosse de um vento veemente, que encheu e inundou a casa. Foi a chegada do Espírito Santo. Ele invadiu a casa e ele veio e pousou sobre cada um dos discípulos que ali estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo. Línguas repartidas como que de fogo caía sobre a cabeça deles, e eles falaram em outras línguas e profetizaram. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele é invasivo. Nós temos o desejo de ser batizados com o Espírito Santo. A pessoa que tem o desejo, que busca o batismo com o Espírito Santo, não existe uma forma correta, correta, não, deixa eu corrigir aqui a expressão, não existe uma forma litúrgica, uma forma dogmática para que você receba o batismo com o Espírito Santo. O que faz você receber o batismo com o Espírito Santo é o teu coração desejoso, aberto para Deus, ansioso para receber algo de Deus. E o Senhor vem, o Espírito Santo vem de forma invasiva, te reveste, te enche e faz com que você fale em outras línguas. Nós pastoreamos aqui uma igreja há uns anos atrás, aqui no campo de Americana. E esse irmão, ele era um jovem, adolescente, apenas o seu irmão havia aceitado Jesus há poucos dias, ninguém na casa dele era cristão, ninguém conhecia o Evangelho. Ele foi para a igreja, e naquele domingo, num culto, várias pessoas ali, foi feito o apelo para aceitar, quem queria aceitar o Senhor Jesus. Esse jovem, esse adolescente veio para a frente, e aceitando Jesus como Salvador, e quando ele chegou na frente, o Senhor Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e ele começou a chorar, a falar em outras línguas, começou a pular ali. Ele nunca tinha tido contato com o Evangelho, e ali o Senhor Jesus revestiu ele, o Espírito Santo encheu ele. E esse jovem, ele falava línguas estranhas, todo culto falava na quarta-feira, na sexta-feira, na escola dominical, domingo à noite, todo culto nós ouvíamos aquele jovem falar línguas estranhas. Muitas pessoas ficavam falando, mas por que, pastor, o senhor deixa ele falar? Eu falei, deixa o menino falar línguas estranhas. Ele é sozinho, é crente na casa dele, ele e o irmão dele, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo invadiu a vida dele, revestiu ele. Resultado, os anos se passaram, ele foi ser missionário, viajou por vários lugares trabalhando na obra missionária. Hoje ele é pastor. Tive alegria nesta semana de estar com ele, pastor Leandro, uma pessoa que eu dei tantos anos dando testemunho, e hoje um pastor servindo ao Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus. Por isso eu digo que o Espírito Santo, ele é invasivo, ele chega segundo a necessidade da pessoa. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu pensei que para eu receber eu teria que ficar a noite toda numa vigília com a boca no pó, e assim eu fiz, passei aquela vigília toda com a boca no pó, esperando o batismo com o Espírito Santo, e ele não veio. O Senhor havia me dito, não foi por profeta, o Espírito Santo falou comigo, o Senhor Jesus falou comigo, que eu não passaria aquela vigília sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui com certeza absoluta que seria batizado, e naquela vigília, o Senhor Jesus, depois de ter passado a noite toda orando, Jesus não me batizou. Aí vamos fazer uma oração final, foi feito um círculo,
E naquele círculo ali de pé, eu pensei comigo, se o Senhor não me batizou de joelho, vai me batizar de pé. Eu saí do círculo, voltei para o meu canto, para orar. Mas aí o líder da mocidade na época me apanhou pela mão, o irmão Arlindo, e me trouxe ali para aquele círculo. Ele mais um outro presbítero segurou os dois nas minhas mãos, e ali o Senhor Jesus, eu senti que um fogo desceu sobre a minha cabeça. E eu comecei então a falar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele quer fazer mudança na nossa vida, ele quer fazer mudança na tua vida. Glórias a Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Assim, nós vemos que foi a figura deste personagem chamado Eliú. Daí a minha comparação a Eliú. Ele entrou, ele trouxe um comentário, ele trouxe uma explicação, ele trouxe aqui um esclarecimento. Ele faz 4 discursos. No capítulo 32, vai até o 33, depois o 34, no capítulo 35 ele faz o terceiro, no capítulo 36 e 37 de Jó, Eliú faz o seu 4º discurso. Aí nós encontramos no capítulo 38 a resposta de Deus. Deus então vem e dá uma resposta a Jó, dá uma satisfação a Jó, aquilo que Jó questionava. Então o Senhor vem e dá uma resposta a Jó. O primeiro discurso de Deus, do capítulo 38 até o capítulo 40. Aí a reação e humildade de Jó, no capítulo 40, versículo 3, 4 e 5. Ele tem uma reação de humildade. Aí Deus entra novamente com o segundo discurso, do versículo 6 e vai até o final do capítulo 41. Deus mostrando para Jó a sua grandeza. No capítulo 42, aí volta a humildade de Jó, a humilhação de Jó, até o versículo 6. E a partir do versículo 7 nós vemos ali a restauração, volta a prosa, Deus falando da prosa. Agora volta aqui a escrita do livro, novamente o epílogo, né? O epílogo, o prólogo lá no começo, e agora o epílogo no final, trazendo aqui uma palavra para Jó, mostrando o estado final de Jó, uma nova humilhação de Jó, e agora Deus então dá a ele uma resposta favorável. Deus muda o cativeiro de Jó. Deus repreende os seus pseudos amigos e dá a Jó a restauração, dá em dobro a ele tudo o que ele dantes possuía. Assim, nós podemos chegar na conclusão desta lição. Quem era Jó? Jó levava uma vida nômade, assim como foi o patriarca Abraão, que ele morou, caminhou, vagueou pela terra da promessa, mas não estabeleceu moradia. Jó possivelmente, ele tinha o seu lugar, porém ele era como um nômade talvez, e tinha ali grandes fazendas, grandes locais, onde ele cuidava do seu rebanho. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós chegamos à conclusão desta lição, sabendo que a fragilidade humana e a sabedoria divina. O homem é frágil, mas Deus é sábio. O homem é limitado, mas Deus não tem limitação. E nós encontramos aqui em Jó uma luz, alguns detalhes a respeito da cristologia em Jó. Quando falamos de cristologia, encontramos aqui em Jó. Quem era Jesus em Jó? Ele dizia: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Glórias a Deus. Jó falou a respeito da ressurreição. Nos meus olhos eu ainda verei a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós encontramos a presença da intercessão da igreja para a salvação, para ganhar almas, que foi o caso de Jó, orando e intercedendo pelos seus amigos, pelos seus pseudos amigos, para a salvação deles.
Esta é a função da igreja. Jó como figura da igreja, Eliú como a figura do Espírito Santo, Deus como o próprio Deus que veio, desceu e falou com Jó. E depois nós vemos lá na expressão de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, a figura da igreja. Jó é uma simbologia do sofrimento da igreja aqui na terra. No entanto, sofremos, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala ali da galeria dos heróis da fé. Nós vamos encontrar que hoje existe uma teologia maligna, uma teologia que não é bíblica, falando, usa até aquela expressão, colocada nas portas: pare de sofrer e venha para o Evangelho. Quem diz que o Evangelho é garantia de não sofrimento? Muito pelo contrário, no Evangelho nós vamos sofrer sim, vamos sofrer luta, vamos sofrer perseguições, mas em tudo nós somos mais do que vencedores. Nós encontramos aqui na fé, no capítulo 11, olha que coisa linda, nós vamos encontrar 10 atributos de vitórias pela fé e 10 pseudos derrotas pela fé. É o que nós vamos encontrar aqui. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada 7 dias. Pela fé Ruth, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com a paz os espias. Agora o versículo 32, olha que coisa linda. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Agora vem as vitórias pela fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Isso aqui é vitória. Agora vamos ver as derrotas possíveis, as aparentes derrotas da fé. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora vamos lá. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aqui vai falar que eles sem nós não seriam eles aperfeiçoados. Glórias a Deus. Nós vemos aqui 10 possíveis derrotas, aparentes derrotas pela fé, e 10 vitórias pela fé. Em todos eles foram vencedores pela fé. Você é um vencedor. Não importa se você sofre ou se você não sofre. Não importa se você enfrenta ou não enfrenta lutas. Você tem uma vida pautada